A gente vai falar sobre isso, inclusive, com o professor Leonardo Trevisan, que é professor especializado, professor, de Relações Internacionais e já está comigo aqui em tela. Professor, adoro fazer de todas essas perguntas, hein? Obrigada por mais uma vez estar conosco. Obrigado, bom dia, Elisa, bom dia a todos que nos escutam. Nós vimos as imagens durante o fim de semana do cerco que foi feito em volta da Embaixada da Argentina na Venezuela, que gerou uma tensão, visto que você tem pessoas que estão amparadas dentro da Embaixada, que estão asiladas, que têm medo de sair de lá porque eventualmente podem ser presas. Assim como Edmundo Gonçalves, que foi para a Espanha porque estava ali prestes a ser preso também. Professor, Edmundo Gonçalves agora acabou de passar a primeira noite no território espanhol como um asilado político. Isso diminui a tensão, diminui a violência? O que significa essa ida de Gonçalves para a Espanha no quesito termômetro desse conflito? Sem dúvida nenhuma, não é? A saída dele, como você já percebeu, ele acalma a situação, ele baixa a tensão. Por quê? Porque ele cria um fato consumado de que a oposição perdeu seu principal representante, não é? Então, ele foi eleito, inúmeros organismos internacionais reconheceram essa vitória, porém ela não é de fato, né? Maduro continua no poder. E, mais do que no poder, Edmundo Gonçalves passa a uma condição de asilado político, a uma condição de fora da Venezuela. Como é que alguém vai tomar posse se não está nem mesmo na Venezuela? Isso tudo tem, vamos dizer deste modo, né, o poder de acalmar as tensões. Era exatamente isso que, de algum modo, o mundo inteiro queria, né, que as tensões diminuíssem. A solução ideal seria que as tensões diminuíssem com uma transição política. É evidente que isso não vai acontecer na Venezuela, né? Agora, é preciso notar também que quem deu a notícia da saída de Edmundo Gonçalves não foi Maduro. Quem deu a notícia foi a vice-presidente, né, Delcy Rodrigues, que é a ministra da Economia, que é responsável por esse respiro econômico melhor da Venezuela no ano passado. Ela é mais liberal, estudou nos Estados Unidos, tem uma posição um pouco mais aberta. É ela que deu a notícia. Por outro lado, também a gente precisa entender que Edmundo Gonçalves saiu por, vamos dizer deste modo também, pressão diplomática da União Europeia. Não foi só a Espanha, né? A União Europeia, Josep Borrell, que é o chanceler da União Europeia, explicou em detalhes o caminho de Edmundo Gonçalves, primeiro na Embaixada da Holanda, depois na Embaixada da Espanha, depois o Zapatero, que era o ex-primeiro-ministro espanhol, fez a negociação. Em outras palavras, a União Europeia assumiu esse contato. Deu certo, ela conseguiu tirar, numa situação favorável, Edmundo Gonçalves de lá. A tensão política deve diminuir, porque, de algum modo, agora a situação para Maduro é de fato consumado. E agora, com essa saída de Edmundo Gonçalves, existe então essa visão de que muita gente vai olhar desse jeito, não é, professor? Se ele se retirou, então ele está admitindo que eventualmente não ocorreu uma vitória, ele deixou de pressionar porque é uma admissão. Por qual motivo a gente tem que olhar com ressalva esse tipo de afirmação, professor? Por qual motivo, na verdade, tem algo a mais com essa saída de Gonçalves? Olha, o principal ponto é exatamente o que você disse. O que é que tem algo a mais? Gonçalves avisou, com todas as palavras, que a luta da oposição política, abre aspas, continua, né? Em outras palavras, ele insiste que a eleição teve um vitorioso, que era ele mesmo, que era o partido de oposição, né? Esse que está aí, e que deveria ter ocupado o cargo. De outro jeito, uma espécie de ocupado de forma ilegal, né? Há uma usurpação do trono presidencial, vamos dizer desta forma, né? E é claro que Edmundo Gonçalves sinalizou que continua a luta, principalmente Maria Corina, que está do lado dele, né? Essa moça que está do lado dele, insistiu e permanece na Venezuela, insistiu que, inclusive, vai fazer todo o possível, toda a luta política para que Edmundo Gonçalves possa voltar à Venezuela na condição de presidente empossado. Professor, e daqui para frente? De que maneira a gente deve acompanhar esses desdobramentos? Porque, de fato, o Brasil, assim,
O Brasil tem alguma força, tem algum poder de conseguir alguma mudança em relação à postura de Nicolás Maduro? Porque apresentar as atas, por enquanto, ninguém viu nem, não sentiu nem o cheiro dessas atas, né, professor? Exatamente, nem o cheiro, né? As atas de fato estão em segredo de justiça e lá vão permanecer, né? Portanto, o que nós temos de fato de notícia nova, né, é que os Estados Unidos, ao lado da União Europeia, estão avançando, né, na composição com o governo de Maduro. E essa composição ela aparece pelos interesses daquela palavrinha mágica, petróleo. Elisa, a Chevron, na quarta-feira, né, fez um comunicado pedindo ao governo Biden cautela com a Venezuela, porque as refinarias de petróleo do Golfo do México, que usam petróleo pesado, precisam dos 600 mil barris de petróleo da Venezuela. Em outras palavras, os interesses econômicos das petroleiras vão contar sim, né? E vai haver uma espécie de acomodação. É neste caminho que talvez o Brasil possa fazer valer a sua intermediação para, pelo menos, proteger o que sobrou de oposição da Venezuela lá dentro. Você me perguntou o próximo passo? Está dado exatamente pela ação da diplomacia brasileira, que disse o seguinte: não vamos sair de perto da embaixada argentina. Não é porque vocês tiraram que nós saímos, né? Protegidos pela Convenção de Viena sobre apoio consular e relações diplomáticas, que a Venezuela é signatária. Isso quer dizer o seguinte: o Brasil continua protegendo a embaixada da Argentina na Venezuela até que um outro país assuma. Nesse processo, é possível que o Brasil tenha ainda um papel de ajudar um pouco a oposição venezuelana a não sofrer muita repressão do governo Maduro. Professor, o senhor falou do petróleo e aí me ocorreu algo aqui que eu quero lhe perguntar. Nessa relação internacional, bom, dinheiro é poder em qualquer lugar do mundo. Na relação internacional, dinheiro é um baita poder. Deixa as pessoas mais corajosas? E explico. Um assunto que não tem relação com a Venezuela. A gente fala muito de Elon Musk, os produtos, as empresas do Elon Musk, que ele não vai seguir as regras, não vai seguir as ordens. E um dia aqui no jornal a gente falou assim: será que se Elon Musk dependesse apenas do X, só do lucro do X, ele teria essa postura? Mas como ele tem muitas outras empresas, é bilionário, ele tem uma postura em relação aos produtos dele. Nicolás Maduro, se não estivesse sentado em cima dessa riqueza que é o petróleo, a postura dele seria diferente? Não há dúvida nenhuma. E você tem uma outra palavra mágica ao lado de petróleo para entender por que a postura de Nicolás Maduro é essa: o Exército, as Forças Armadas venezuelanas. Sabe, para a gente entender a Venezuela, não adianta só a gente entender petróleo, a gente precisa entender um modelo de governo. O modelo de governo da Venezuela, por incrível que pareça, é parecido com o modelo do governo do Egito, em que os militares são sócios do governo. Só para ter uma ideia do que eu estou falando, Elisa, o exército venezuelano talvez seja o único exército do mundo que tem um banco próprio. Olha que coisa! Só eles têm. Nenhum exército do mundo tem banco. Eles têm. Praticamente, segundo cálculos do Fundo Monetário Internacional, entre 60% e 70% dos cargos nas estatais venezuelanas são ocupados por militares. Os militares têm vários controles, inclusive de empresas privadas. Na prática, eles são não só sócios, como beneficiários do regime de Maduro. Então, quando nós entendermos a força de Maduro, nós temos que entender a palavra petróleo, mas nós temos que entender também a palavra força, a palavra poder de fato. E os militares venezuelanos sustentam Maduro, sem dúvida nenhuma, porque são sócios dele. Professor, nós temos uma fala do Antony Blinken, que agora de manhã fez uma postagem no X, na rede social. Não podemos ver a postagem aqui do Brasil, mas nós vimos aqui pela CNN em espanhol, e ele disse que Gonçalves, nem é essa página, hein? Só, Nath, você colocou aqui, mas é que não é essa que está agora na minha capa, era uma outra sobre Blinken. Blinken diz que Gonçalves continua sendo melhor esperança à Venezuela. Qual é
o impacto desse tipo de fala? Assim, qual a importância de Antony Blinken falar sobre González hoje? A maior importância dessa fala de Blinken é que, na verdade, não são só aqueles 6 asilados que estão na Embaixada Argentina. São 2.400 presos. Né? Então, de alguma forma, Blinken está preocupado em garantir a integridade física dessa oposição. É por isso que ele coloca em torno da figura de Edmundo González uma espécie de sobrevivência dessa oposição. E, é claro, o olhar atento e protetor da diplomacia americana sobre eles. É um recado a Maduro. Nós vamos conversar com você sobre petróleo, nós vamos conversar com você sobre, de alguma forma, os benefícios que isso estão acontecendo, mas não passe dos limites na repressão. É esse o recado de Blinken, com toda a razão de ser. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada, hein, professor, por mais uma aula aqui pra gente. Bom dia. Eu é que agradeço o convite de vocês, Elisa. Bom dia a todos.